Você já sentiu que existem histórias tão antigas e tão mal enterradas que parecem continuar respirando por baixo da cidade? Foi exatamente essa sensação que me tomou quando cheguei a Ouro Preto, em Minas Gerais, diante da mina de Chico Rei. No meio daquele centro histórico, cercado por ladeiras de pedra, fachadas coloniais e um ar pesado de memória, a sensação não era de turismo, era de respeito e também de desconforto. A entrada da mina parecia discreta demais para carregar tanta coisa dentro dela, como se o lugar tentasse se esconder do próprio passado. O entardecer deixava tudo em tons de ferrugem, cinza e sombra. As paredes úmidas pareciam mais escuras do que realmente eram, e o vento frio passava pelas frestas com um assobio baixo, quase como se a cidade respirasse ao contrário. Foi nesse cenário que eu, Lucas, resolvi contar essa história que guardei por muito tempo. E eu não estava sozinho. Ao meu lado estava Antônio, meu amigo, alguém que conhece cada detalhe desses corredores subterrâneos e fala sobre eles com uma calma que, sinceramente, me deixava ainda mais alerta. Ele observava a entrada da mina como quem mede um perigo antigo, silencioso, paciente. No começo, tudo o que havia era silêncio. Um silêncio tão denso que parecia abafado pelas próprias pedras. Mas não demorou para eu perceber que havia algo errado naquele vazio, porque em meio à quietude veio um som seco, distante, quase imperceptível no início. Depois outro, e mais um, como se alguém estivesse batendo metal contra metal lá no fundo, com uma regularidade fria e insistente. Marteladas. Foi impossível não prender a respiração. Olhei para Antônio, e ele não disse nada de imediato, só ficou parado, com o rosto tenso, escutando também. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, porque o som não parecia vir de perto, mas também não parecia eco. Era como se estivesse preso nas entranhas da mina, esperando ser ouvido. E quanto mais eu tentava entender, mais eu sentia aquela inquietação crescer por dentro. Uma mistura de curiosidade e medo que faz o coração bater mais forte do que o normal. Se você já sentiu um arrepio sem motivo, sabe do que estou falando. E eu quero que você acompanhe isso comigo, porque o que aconteceu depois me fez perceber que aquela mina guardava algo muito maior do que eu imaginava. Então se inscreve no canal e comenta o que você acha que era aquele som, porque a próxima parte só fica mais estranha. Antônio me explicou tudo com aquela calma de quem já ouviu a mesma história muitas vezes, mas nunca deixou de desconfiar dela. Enquanto falava, ele mantinha os olhos presos na entrada da mina, como se esperasse que alguma resposta saísse de lá a qualquer momento. Disse que as batidas não eram um fenômeno recente. Segundo ele, moradores antigos de Ouro Preto já comentavam sobre esses sons havia gerações, sempre com a mesma mistura de medo e reverência, como se não fosse apenas um barulho, mas um sinal. Eu escutava em silêncio, tentando separar o que era lenda do que podia ser apenas sugestão. Mas naquela hora, dentro daquele cenário frio e envelhecido, as duas coisas pareciam igualmente possíveis. Foi então que Antônio começou a falar de Chico Rei. A voz dele ganhou um peso diferente, como se estivesse tocando em algo sagrado. Ele me contou que a lenda retrata Chico Rei como um rei negro, um líder entre os escravos, alguém que teria feito do ouro um instrumento de liberdade. Diziam que ele mandava trabalhar ali dentro em segredo, transformando aquele lugar em algo muito maior do que uma simples mina. Eu olhava para as pedras escuras ao redor e tentava imaginar mãos, ferramentas, suor, medo e esperança misturados naquele mesmo espaço. Era impossível não sentir um arrepio só de pensar nisso, mas o que mais me chamou a atenção foi o modo como Antônio falava das galerias. Ele tirou de uma pasta alguns mapas antigos, já amarelados, com vincos profundos e marcas do tempo. Sobre eles, apontou passagens mal registradas, trechos que pareciam ter sido desenhados às pressas, quase como se alguém quisesse esconder o que existia ali dentro. A tinta desbotada, o papel gasto e a precisão incompleta desses mapas me deram uma sensação incômoda. Não parecia só história, parecia uma tentativa de esquecer alguma coisa que nunca deveria ter sido esquecida. Antônio disse, quase como uma hipótese jogada no ar, que talvez o som fosse o subconsciente da cidade reagindo à própria memória. Como se Ouro Preto estivesse eletrificada pelo peso da história e do medo, e as batidas fossem só uma forma dessa tensão escapar. Eu quis acreditar que era isso. Quis mesmo. Mas enquanto ele falava, mais um som metálico ecoou do fundo, bem mais nítido do que antes, e fez meu estômago apertar. Naquele instante, eu entendi que a explicação racional estava perdendo espaço para algo que não conseguíamos nomear. Era só uma lenda? Ou havia algo vivo ali, escondido atrás das paredes da mina, respirando junto com a cidade?
Eu já não conseguia responder isso com segurança. Se você acredita em lendas locais, comenta aqui embaixo, porque no próximo trecho a história começa a sair do campo da dúvida e entra direto no território do estranho. Assim que eu e Antônio entramos na galeria principal da mina, a sensação de frio me atingiu como uma parede invisível. Não era só a queda natural de temperatura que se espera de um lugar subterrâneo. Era um frio úmido, profundo, que parecia sair da própria pedra e subir pelas pernas, pelos braços, até alcançar a nuca. O ar tinha cheiro de terra molhada, ferro antigo e mofo guardado há séculos. Cada passo que eu dava ecoava de um jeito estranho, como se o som não voltasse inteiro, como se parte dele ficasse presa dentro da escuridão. E foi ali, naquele corredor apertado e sem vida aparente, que as batidas metálicas começaram a ficar mais fortes. No início, eu ainda tentava me convencer de que eram apenas ecos deformados pelo formato da mina. Mas o ritmo mudou. Fiquei atento e percebi que as batidas vinham em sequência, quase como um esforço contínuo, insistente, aumentando em intensidade à medida que avançávamos. Aquilo me deixou em alerta imediato. Antônio, ao meu lado, já segurava a lanterna com mais firmeza do que antes, e o feixe de luz tremia levemente quando ele movia o braço. A iluminação cortava a escuridão em faixas irregulares, revelando as paredes ásperas, úmidas, marcadas por sulcos profundos, como cicatrizes deixadas pela passagem do tempo. Foi então que Antônio iluminou uma pequena sala lateral. O espaço era estreito, abafado e tinha um silêncio tão pesado que quase doía. Dentro dela, encontramos marcas frescas na rocha. Não eram marcas antigas, apagadas pelo tempo. Eram cortes recentes, visíveis demais, como se alguém tivesse passado por ali pouco antes de nós. A superfície da parede estava riscada de forma irregular, e isso me deu a sensação desconfortável de que havia sido aberta ou escavada às pressas. Eu senti a pele arrepiar por completo. A pergunta veio sozinha na minha cabeça. Quem faria isso ali dentro? E por quê? Seguimos andando devagar, tateando as pedras com cuidado, porque o chão estava irregular e cada toque parecia despertar um eco diferente. Foi quando vi, quase escondido na sujeira, um velho tinteiro enferrujado no chão. Ele estava ali como uma sobra esquecida de outro tempo, coberto por uma ferrugem grossa, escura, e ainda assim era impossível ignorar os símbolos gravados nele. Antônio se agachou, aproximou a lanterna e ficou alguns segundos em silêncio. Depois, com a voz baixa, trêmula e ao mesmo tempo empolgada, ele disse: "Isso é a marca de Chico Rei." Naquele instante, senti o peso da história cair sobre mim de um jeito quase físico. Fiquei olhando para o tinteiro, para os símbolos que pareciam africanos, e a sensação era de que estávamos invadindo algo sagrado, ou talvez apenas tocando numa ferida que nunca cicatrizou. E se alguém ainda estivesse protegendo esse segredo? E se as batidas fossem um aviso, ou um pedido de socorro vindo de um passado que não aceitou desaparecer? Quanto mais eu pensava, mais o som metálico parecia responder, lá no fundo, como se a mina estivesse viva. Se você também ficou curioso, deixa seu like e compartilha com quem gosta desse tipo de mistério, porque no próximo trecho a tensão só aumenta. Naquela hora, o silêncio da mina foi rasgado por um estrondo tão forte que meu corpo inteiro reagiu antes mesmo da minha mente entender o que tinha acontecido. Foi um som seco, brutal, que reverberou nas paredes de pedra e voltou multiplicado, como se a galeria tivesse engolido e devolvido em forma de ameaça. Eu senti o chão vibrar sob os meus pés, e por instinto, dei um passo para trás. Antônio também recuou, e por um segundo nós dois ficamos paralisados, olhando para a escuridão à nossa frente, como se ela tivesse acabado de se mover. O ar, que já estava pesado, pareceu ficar ainda mais denso. Tinha um cheiro de ferrugem velha, misturado com umidade e poeira, um cheiro que grudava na garganta e fazia respirar parecer difícil. Sem pensar muito, começamos a voltar em direção à entrada quase no automático, com passos rápidos e curtos, tentando não tropeçar nas irregularidades do chão. Mas mesmo andando depressa, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo atrás de nós. Não era uma sombra clara, nem uma forma definida. Era pior do que isso. Era um peso invisível, uma presença que acompanhava cada movimento nosso, silenciosa e obstinada, como se a própria mina estivesse nos seguindo. Antônio foi o primeiro a quebrar o silêncio. A voz dele saiu baixa, tensa, quase engolida pelo eco das paredes. Ele me disse que existiam histórias de trabalhadores que desapareceram sem explicação nessas galerias antigas. Enquanto ele falava, eu olhava para frente e só via o corredor estreito se fechando em sombra. Aquilo me deu um arrepio imediato.
Porque naquele instante, as batidas metálicas que ouvimos antes começaram a parecer menos um som qualquer e mais uma espécie de sinal. E se fossem ecos de antigos mineradores tentando revelar algo? E se aquilo tudo não fosse apenas memória, mas insistência? A ideia me acompanhava como um frio constante nas costas. Tentamos nos orientar do jeito que deu, buscando qualquer coisa que pudesse registrar o que estávamos ouvindo. Procuramos por câmeras, por algum equipamento, qualquer prova física de que aquele som existia de verdade e não estava só dentro da nossa cabeça. Eu me sentia cada vez mais preso entre a necessidade de entender e o impulso de sair dali o mais rápido possível. Foi nesse estado que notei um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. Um pedaço velho de corrente enferrujada, pendurado numa fenda da parede. Ela se movia lentamente. Não havia vento suficiente para aquilo. Não havia espaço que explicasse aquele balanço quase vivo. O metal rangeu de forma baixa, arrastada, e por um segundo eu tive a impressão absurda de que a corrente estava respirando junto com a mina. Olhei para Antônio, e ele também viu. A expressão dele endureceu na mesma hora, como se ele tivesse entendido que já tínhamos passado do ponto de apenas investigar. Se você já sentiu aquele arrepio que diz, algo não está certo, então você sabe exatamente o clima que tomou conta de mim ali. Comenta aqui, porque a próxima parte é arrepiante e revela um segredo que vai te deixar pensando nisso por muito tempo. Não pede. Depois de horas ali dentro, com o corpo já cansado e a cabeça latejando por causa do silêncio quebrado apenas por ecos distantes, Antônio encontrou o diário antigo. Ele não estava à vista, nem exposto de forma óbvia. Foi escondido dentro de um buraco estreito na rocha, como se alguém tivesse escolhido aquele lugar específico para que nunca fosse descoberto por acaso. Eu me aproximei devagar, ainda com a lanterna na mão, e vi o papel amarelado antes mesmo de tocar nele. As páginas estavam frágeis, onduladas pela umidade, com cheiro de poeira, ferrugem e tempo encerrado. Era como se aquele diário tivesse esperado décadas para finalmente ser lido. Antônio passou os dedos com cuidado sobre a capa gasta e começou a folhear as páginas com uma atenção quase reverente. A expressão dele mudou conforme lia, ficando cada vez mais séria, mais fechada, como se cada linha arrancasse uma camada de certeza daquilo que ele acreditava conhecer. Eu, ao lado dele, sentia o coração bater mais forte a cada segundo. O que estava escrito ali não parecia apenas uma anotação antiga sobre mineração ou história local. O texto falava de Chico Rei de uma forma muito mais intensa, quase íntima. Não como uma figura distante, resumida em lenda, mas como um senhor da mina, alguém que teria feito um pacto, um voto de proteção eterna, para defender seu povo do ouro. A ideia me deixou imóvel por alguns instantes. Eu conseguia ouvir a respiração de Antônio, curta e controlada, e o som da mina em volta parecia absorver tudo. As paredes úmidas refletiam a luz de maneira fraca, deixando o ambiente com um brilho doentio, quase pálido. E foi ali, entre aquelas páginas gastas, que o mistério começou a ganhar uma forma mais concreta. As anotações diziam que as batidas eram parte de um ritual para manter a energia do ouro protegida, longe de quem tentasse roubá-la. Quanto mais Antônio lia, mais eu sentia que a história que eu imaginava conhecer estava desabando diante de mim. Porque a lenda nunca foi só mito. Havia alguma coisa ali, algo vivo, algo que permanecia atrás das paredes, como se a própria mina carregasse uma memória que se recusava a morrer. Eu olhei para os lados e tive a sensação incômoda de que aquele lugar estava nos observando de volta. Foi então que ouvimos uma última batida, mais forte, mais seca, mais ritmada. Não parecia um eco comum, parecia um comando. O som percorreu a galeria inteira e fez o ar parecer vibrar. Antônio levantou os olhos do diário na mesma hora, e eu senti a nuca gelar. A mina respondeu, não de forma visível, mas de um jeito que meu corpo entendeu antes da minha mente aceitar. Era como se ela ainda aguardasse Chico Rei dentro dela, trabalhando em silêncio, protegendo o que não podia ser levado. Se isso muda a sua visão da história, comenta aqui embaixo. E se você quer continuar mergulhando nesse tipo de mistério, inscreva-se e clique no sininho, porque o que vem depois desafia qualquer explicação racional. Nós nos sentamos ali, já com a luz fraca do amanhecer invadindo aos poucos a entrada da mina, e por alguns segundos ninguém falou nada. O ar ainda parecia preso no interior da galeria, frio e úmido, mas do lado de fora começava a surgir uma claridade pálida, azulada, que deixava tudo com um aspecto cansado, quase fantasmagórico. Eu lembro de observar o rosto de Antônio naquele momento. As marcas de exaustão estavam mais visíveis, os óculos levemente escorregando pelo nariz.
a expressão séria de quem acabou de encarar algo que ultrapassa o que pode ser explicado com facilidade. Eu também me sentia assim, cansado sim, mas principalmente tomado por uma inquietação difícil de abandonar. Foi ali, naquela espécie de pausa entre o medo e a compreensão, que nós realmente refletimos sobre o que tínhamos ouvido e visto. A mina de Chico Rei não era apenas um lugar de pedras antigas, ouro e corredores enterrados pelo tempo. Depois daquela noite, ela passou a me parecer um símbolo muito maior. Um símbolo de resistência, de memória, de um povo que sofreu, lutou e deixou marcas que não podem ser apagadas só porque o tempo passou. Enquanto o céu clareava lentamente, eu olhava para a entrada escura e pensava no quanto aquele lugar parecia carregar uma presença que não se confundia com superstição barata. Havia peso ali, havia história viva. Se aquelas batidas realmente se repetem, como Antônio dizia e como meus próprios ouvidos confirmaram, então talvez elas não sejam apenas um fenômeno estranho. Talvez sejam um pedido, um aviso insistente para que ninguém esqueça o que foi enterrado junto com aquelas galerias. Dores antigas, esforço, medo, trabalho silencioso e também a luta de quem encontrou no próprio sofrimento uma forma de resistência. Tudo isso parecia concentrado naquele som metálico, como se a mina insistisse em falar por aqueles que já não podiam mais ser ouvidos. Eu olhava para Ouro Preto com outros olhos depois disso. A cidade inteira me parecia um museu vivo de memórias. Só que um museu que respira, que sussurra, que guarda suas histórias no fundo das pedras e nas sombras das ladeiras. E no centro de tudo isso, Chico Rei surgia para mim não como personagem distante de uma lenda, mas como uma presença invisível, quase solene, protegendo o que restou de um passado que se recusa a morrer. Talvez ele nunca tenha ido embora de verdade. Talvez ele tenha apenas encontrado outra forma de continuar ali. E foi isso que mais me marcou, perceber que o passado nunca morre completamente. Ele apenas muda de voz, cria seus próprios sons. Às vezes, esses sons vêm do escuro, às vezes, parecem batidas. Se você gostou dessa viagem ao desconhecido, comenta o que mais quer ver por aqui e se inscreve para continuar desvendando mistérios ao meu lado. Até o próximo vídeo, e cuidado com os sons que você decide escutar no escuro.